Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou trazer finalmente para vocês quanto foi que nós gastamos na nossa viagem de 3 dias a Paris. Eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo porque eu estava esperando uma notícia se confirmar, né, oficialmente, que é a notícia de que agora Torino terá um trem de alta velocidade para Paris. E essa semana essa notícia foi oficializada, né, com a venda já dos bilhetes de trem. E a primeira viagem de trem que vai fazer Torino-Paris, na verdade é Milão-Paris, porém passando por Torino e Lyon, vai começar no sábado, agora dia 18 de dezembro. Então eu queria aproveitar esse vídeo dos nossos gastos, já trazendo essa informação para vocês, até para comparar aí quanto foi que nós gastamos indo de avião e quanto você gastaria para ir de trem. Então fica aí comigo até o final desse vídeo. Então, para quem não sabe, eu e o Pedro fomos aí no início de dezembro passar 3 dias em Paris para comemorar o nosso aniversário de 7 anos de namoro / 3 anos de casamento. E aí a gente fez esse quase bate e volta, né, a Paris, que é aqui pertinho, fica questão de 1 hora e pouquinho de voo, e nós pagamos bem baratinho nos bilhetes aéreos, então por isso que a gente resolveu aproveitar e fazer essa viagem. E assim como eu fiz com a nossa viagem para a Sardenha, né, depois de todos os vlogs diários durante a viagem, eu também fiz vlogs lá em Paris. Depois, quando a gente voltou, eu fiz aí toda a parte contábil da viagem e gravei um vídeo para vocês com todos os nossos gastos durante a viagem. Não poderia ser diferente com Paris e acho que vou fazer isso com todas as nossas próximas viagens. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer esses gastos bem detalhados para vocês e posso até dar algumas sugestões do que você pode fazer para economizar ou coisas que daqui a pouco a gente fez que a gente poderia ter feito diferente. Então, esse vídeo, além dos nossos gastos, eu vou trazer também algumas dicas. Sem mais delongas, vamos finalmente aos nossos gastos. Eu estou aqui com a minha colinha, então vocês vão me ver olhando para baixo de vez em quando, porque eu não me lembro todos os gastos de cabeça, né? Então, o primeiro gasto que nós tivemos foi, obviamente, com as passagens aéreas. Nós fomos com a Ryanair, é uma companhia de low cost, que significa aí uma companhia aérea de baixo custo. E o problema dessas companhias aéreas de baixo custo é que geralmente elas não te deixam no aeroporto mais perto da cidade, mais central. Elas te deixam em aeroportos mais longes, foi o nosso caso. Nós pegamos aqui em Torino, no único aeroporto que tem em Torino, né, Torino Caselli, porém em Paris nós não descemos no aeroporto de Paris mesmo, que agora eu não lembro o nome, nós descemos no aeroporto de Beauvau, que fica aí a 1h30 de distância de carro ou de ônibus. De passagens para mim e para o Pedro, nós gastamos exatamente € 39,96, ou seja, menos de 10 euros por trecho por pessoa. E aí já falando um pouquinho desse trem de alta velocidade, que vai fazer aí o colegamento Torino-Paris, serão 2 trens diários, então 2 horários, um que sai pela manhã e o outro que sai pela tarde, e os preços partem de 29 euros, o mais básico, né, o econômico que seria. E a viagem dura aproximadamente 6 horas, então caso você esteja em dúvida, né, se ir de avião ou ir de trem, vou dar aqui uma pequena explicaçãozinha. Nós fomos de avião e a viagem demorou 1 hora e 15 minutos, porém não é apenas 1 hora e 15 minutos, porque nós tivemos que sair da nossa casa, ir até a estação de Porta Susa, de lá pegar um ônibus até o aeroporto de Torino, levou aí uns 30, 40 minutos, espera o avião, né, daí tem a viagem aí de 1h30, não, 1h15, e quando você chega lá em Paris Beauvau, você tem que pegar um outro ônibus e a viagem até o centro de Paris demorou 1h30. Então, no total, foram aí mais de 6 horas quase. Já o trem, ele leva sim 6 horas de viagem, porém você pega o trem ali na estação Torino Porta Susa e você vai descer lá na estação de Paris, quase no centro. Então, o que vale a pena, né? Você ter 6 horas de viagem no qual você tem que ficar se deslocando e trocando de transporte, ou você ficar 6 horas acomodada dentro de um trem. Você tem que levar isso em consideração. Além disso, no trem você pode se deslocar, né, de um lado para o outro. No avião você só pode levantar para ir até o banheiro e volta. Também existem zonas de silêncio dentro do trem, que eu achei bem legal para quem precisa trabalhar. E também tem o Wi-Fi gratuito, coisa que no avião, né, esses de low cost pelo menos não tem o Wi-Fi. E no trem você também tem à disposição um bar e o restaurante.
Uma coisa que eu achei super legal é que o restaurante esse do trem de alta velocidade que vai coligar Torino a Paris, os pratos são de autoria do chefe Carlo Cracco. É um chefe famoso que faz parte do júri aqui do MasterChef Itália. Claro que isso é a pagamento, não está incluso naquele preço que eu passei de 29 euros o trecho, né? E aí eu já puxo aqui um outro gasto que nós tivemos, que foi com os traslados. Por quê? Caso você tenha feito o cálculo em casa, né? Eu falei que eu e o Pedro nós gastamos menos de 40 euros com as passagens para os dois, ida e volta. E se você for de trem, você vai gastar R$ 29,90 cada trecho por pessoa. Então, 29 ida, 29 volta. Já dá bem mais do que eu e o Pedro gastamos em 2 de bilhete aéreo. Porém, nós tivemos que pagar os traslados, como eu falei. Então, aqui da Torino Porta Susa até o aeroporto de Torino, nós pagamos 13 euros por pessoa, ida e volta. E depois, lá do aeroporto de Paris-Beauvau até Paris Central, nós pagamos 29 euros ida e volta. Então, os preços dá praticamente elas por elas. De traslados, eu e o Pedro juntos gastamos 84 euros, incluindo os traslados aqui em Torino e os traslados lá em Paris. Um outro gasto que nós tivemos, e que talvez você indo de trem você não vai ter, foi com a questão da mala. Quando você compra um bilhete aéreo com essas low cost, você tem direito a apenas uma mochila pequena, numas dimensões aí bem pequenas, eu vou colocar aqui na tela para você. E não pode ser nem uma mochila de rodinha, tem que ser realmente uma mochila ou uma bolsa de mão, né? E aí, nesse caso, como nós estávamos indo para Paris e no inverno a gente tinha que levar roupas mais pesadas e que ocupam mais espaço, então eu e o Pedro resolvemos comprar uma mala extra. Nós pegamos uma mala só para nós dois, seria o suficiente, até porque eram só 3 dias, e nessa mala extra, para viagem tanto de ida quanto de volta, nós pagamos no total 40 euros. Já indo de trem, você não precisaria pagar essa mala extra, né? Porque o trem você tem direito aí a levar quantas malas quiser. Então, para concluir, né, essa parte e deixar a dica para vocês, em relação à ida, se é melhor ir de avião ou de trem, eu aconselharia ir de trem. Porque enquanto eu e o Pedro, somando, né, passagens, traslados e mala extra, nós gastamos aí pouco mais de 160 euros. Se nós tivéssemos ido de trem, além de toda a comodidade, a gente teria gasto apenas 116, nós dois, ida e volta. Então já fica aí a minha primeira dica. Passando para o próximo gasto que nós tivemos foi com os passes de transporte público. Paris, apesar de parecer ser muito grande, não é tão grande assim. Eu até falei lá nos vlogs, né, que você caminhando numa velocidade assim normal, sem ficar parando, lá do Arco do Triunfo, na Champs-Élysées, até o Museu do Louvre, em 30 a 40 minutos de caminhada você chega. Porém, quando você quer ir para algum lugar um pouquinho mais afastado, você vai precisar sim usar transporte público. E talvez pegar um passe possa ser uma boa opção, dependendo quantos dias você vai ficar e quanto de transporte você pretende usar. De passes, eu e o Pedro, nós gastamos no total 46,60. E aqui eu já deixo uma informação que nós fomos pegos de surpresa. Quando nós compramos o passe, a gente pegou um passe para 2 dias e ele custou 19 euros e 50 centavos cada um, né, para cada um de nós, e eu achava que esses 2 dias eram exatamente 48 horas. Então o passe deveria valer pra gente desde o momento em que a gente chegou lá, né, até o momento que a gente fosse embora praticamente, o que não aconteceu. Durou menos de 48 horas, porque nós chegamos no primeiro dia e compramos, era 11 horas da manhã, e ele deveria durar, então, até as 11 horas da manhã do dia que nós fôssemos embora. E às 8 da manhã daquele dia, nós tentamos usar o passe e ele já não funcionava mais. E aí nós tivemos que acabar comprando novos passes, e pegamos passes individuais que custam R$ 1,90 por pessoa. Então, a minha dica, caso você esteja indo para Paris, faça já o seu roteirinho, né, pelo menos assim por cima, e veja quantos transportes você pretende pegar. Lembrando que se num trajeto você precisa pegar 2, 3 metrôs, né, fazer a troca aí do metrô, um passe apenas é o suficiente, porque quando você precisa fazer essa troca, você faz essa troca dentro dos próprios túneis de metrô, você não precisa sair de uma estação e entrar em outra. Paris é muito conhecida pelas estações de metrô, né, pelo metrô funcionar muito bem, então você vai de metrô por absolutamente tudo, e é muito fácil fazer essas trocas ali pelos túneis, é super bem autoexplicativo, você não tem problema nenhum, basta ter aí um Google Maps. E aí, como eu estava dizendo, Paris você consegue caminhar, tudo é muito perto, não parece, mas realmente é muito perto, então acabou não valendo a pena esses passes.
Quando nós fomos, antes de nós irmos para lá, que eu estava organizando o roteiro, eu vi que a gente ia pegar aí, né, a ideia era pegar mais de 10 transportes no total, né, dos 3 dias, então sim, valeria a pena o passe. Porém, como eu falei, ele não durou o tempo que eu achei que ele duraria, e nós caminhamos tanto que a gente acabou não pegando tanto metrô assim. E aí, comprando o passe, a gente acabou gastando mais do que se tivéssemos pego individual. Então, meu conselho é: se organize bem, avalie bem o que você pretende fazer lá e faça as contas para ver o que vale a pena ou não para você. Indo para a parte de gasto com hotel, nós ficamos então 2 noites, né? Pegamos 2 diárias em um hotel. Nós pegamos um hotel num bairro que, de acordo com uma amiga nossa, né, que é francesa, que nos ajudou aí a fazer um roteirinho, era um bairro super bem localizado, que ficava aí de fácil acesso a todos os pontos turísticos que nós queríamos ir. Se chamava Montparnasse, o bairro, inclusive um bairro famoso pelas creperias. E nós gastamos de hotel exatamente 275,72 €. Então foi um hotel que não foi tão barato, porém foi um hotel aí que super agradável, digamos assim, né? O quarto era bem pequeno, o café da manhã deixou a desejar, como eu falei lá nos vlogs, porém o pessoal lá muito atencioso. Nós pudemos deixar as malas lá porque a gente chegou bem antes do check-in, então a gente deixou as malas lá e depois voltou mais tarde para fazer o check-in. No dia que a gente foi embora também, a gente fez o check-in, o check-out super cedo pela manhã, deixamos as malas lá até o momento que a gente foi buscar para ir para o aeroporto. Então eu achei que foi um hotel assim que valeu o preço, porque Paris os hotéis são caros. Então caso você queira ir economizar, saiba que você vai pegar um hotel bem precáriozinho, ou caso você tenha condições e queira pegar um hotel melhor, saiba que você vai gastar bastante nesta parte. Eu e o Pedro, quando a gente decidiu que iria para Paris por apenas 3 dias, a gente decidiu que não queria ficar perdendo tempo. Não digo perdendo tempo, né? Porque não é uma perda de tempo, mas a gente queria realmente era conhecer a cidade do lado de fora. Então, caminhar, bater perna, ver os prédios, né? Ver tudo realmente ao ar livre. E foi o que nós fizemos. Então, a gente optou por ir em apenas um museu, que foi o Museu do Louvre, que era um museu que nós dois queríamos muito conhecer, lá ver, né, a Mona. E nós gastamos de museu 34 € os dois. O Museu do Louvre nós gastamos 17 por pessoa. Caso você esteja indo para Paris, queira ir em mais museus, existe o Paris Museum Pass de 2, 4 ou 6 dias. Então, dependendo quantos museus você pretende ver, vale a pena dar uma olhadinha nesse pass. O de 2 dias custa a partir de 52 €. Então, eu acho que se você pretende ver aí no mínimo 3 ou 4 museus, vale a pena, tá? Se paga, né? Se compensa pegar esse pass. Pra gente não valia a pena, porque como eu falei, nós pretendíamos ir apenas no Museu do Louvre, e aí a gente acabaria gastando um valor que depois não usaria. Por outro lado, eu acho que a gente poderia sim ter ido em mais museus, a gente não achou que sobraria tanto tempo em Paris. Como eu falei, a gente bateu perna lá, mas tudo é muito perto, apesar de não parecer, é realmente muito perto. Então, no fim das contas, a gente podia ter ido, sim, pelo menos mais 2 museus. O Pedro queria muito ir no Museu de Orsay, que a gente acabou não indo. Eu queria ter ido no Atelier des Lumière, que a gente acabou também não indo, porque achou que não daria tempo. E no final das contas, teria dado tempo, mas agora que tem, né, esse trem de alta velocidade que colega aí Torino e Paris, nada nos impede de ir para lá novamente. E por último, mas não menos importante, nós temos aí a parte de alimentação. Na verdade, eu diria que é até a mais importante, porque você ir a Paris, você tem que comer aí culinária francesa. Essa parte de alimentação a gente acabou gastando um pouquinho mais do que a gente pretendia, porque de última hora a gente resolveu aí fazer uma janta a bordo de um cruzeiro no Rio Sena, né, para comemorar o nosso aniversário. E essa janta nos custou 198 € para os dois. Porém, era uma janta que tinha direito aí a uma garrafa de vinho, uma taça de espumante logo na nossa chegada e um jantar completo, com a entrada, prato principal e sobremesa. Sem falar que a vista, né, o fazer esse cruzeiro, toda a paisagem que a gente vê enquanto, né, tá fazendo esse jantar sem palavras, assim. Então, valeu muito a pena, na minha opinião. E caso você esteja indo para Paris para comemorar alguma data especial, eu super aconselho. Além desse jantar que nós fizemos, então, de 198, a gente acabou indo em alguns restaurantes, brasserie, que são verdadeiros restaurantes franceses, né? E nós gastávamos aí entre 25 e 35 € os dois para comer.
porque eles têm, no almoço, por exemplo, eles têm um menu almoço, que você paga entre 12 e 16 euros por pessoa, e ele vem sempre, né, um prato e uma sobremesa, ou uma entrada e um prato, e vale super a pena. Ou então a gente foi numa creperia, comeu o famoso crepe francês e gastou 18 euros os dois. Nós também tomamos o vinho quente, né, o vinho brûlé, e era sempre 4 ou 5 euros cada um copo, né, para cada um. Nós também compramos os famosos macarons. Se eu não me engano, nós pegamos 12 macarons e pagamos 15 euros, porque a gente pegou um numa feirinha, então era super artesanal, né? Não era aqueles famosos Pierre Hermé que custam o olho da cara. E valeu super a pena, porque eram muito gostosos. Nós também comemos o famoso hot dog francês, que vem com o molho bechamel. É muito bom, super aconselho. Eu acho que a única comida francesa que eu queria ter comido que a gente não comeu foi o croquet monsieur, acho que é assim que se fala, porque o resto das comidas que a gente queria, né, provar, a gente realmente provou os pratos franceses. Eu provei o crème brûlée, que era uma coisa que eu queria muito. Então, eu aconselho você a deixar aí um bom valorzinho separado para essa parte de alimentação, para você realmente conhecer a culinária francesa. E aí, no total dos nossos gastos em Paris, ficou em 870 euros e 88 centavos. Eu confesso que foi um pouquinho a mais do que a gente pretendia, mas como eu falei, a gente pegou aí num único jantar, nós gastamos quase 200 euros, então é uma coisa que a gente poderia sim ter economizado, mas nós quisemos fazer porque era o nosso aniversário, eu acho que a gente merecia, né? Então, dependendo aí do motivo pelo qual você tá indo para Paris, você pode sim economizar. Em 3 dias em Paris, a gente gastou praticamente o que a gente gastou em uma semana na Sardenha, para vocês terem uma ideia. Mas foi uma viagem totalmente diferente, né? Um lugar muito mais caro. Então levem isso em consideração. E no vídeo de hoje era isso. Caso você tenha aí alguma dúvida, alguma coisa, pode me deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram também, vou deixar meu arroba aqui embaixo. Nós fizemos um roteirinho com a ajuda de uma pessoa francesa, né, que nos ajudou muito. Então eu sei algumas coisas que caso você queira aí alguma dica, alguma sugestão, também pode me deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, que no que eu puder eu vou te ajudar, né? Principalmente agora que tem esse trem de alta velocidade Torino-Paris. Tenho certeza que muita gente que me assiste que mora em Torino vai viajar para Paris, né? Vai aproveitar essa oportunidade, eu aproveitaria. Aliás, já vamos nos organizar para ir novamente e fazer o que não fizemos, né, Pedro? Mas na verdade agora a gente está organizando a viagem do próximo aniversário, né, dezembro de 2022, que tem que superar essa viagem. Já falei pro Pedro. Então, para onde é que vocês acham que a gente está pensando em ir pro ano que vem? Deixa aqui nos comentários também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Beijo, nos vemos no próximo vídeo e tchau!